Oi, pessoal. Eu sei que a festa está boa, mas a gente tem que trabalhar. Gostaria de dizer para vocês que a gente vai recomeçar e pedir que todos voltem aos seus devidos lugares, por favor. Por favor. Com Tudo tantos bem? assuntos, eu imagino que nessa altura estão todos com a cabeça e com os neurônios bem aquecidos, não é? A gente estava adorando ali, né, Nascimento, ouvir. Essa história do namorar foi muito boa, tem muitas histórias, né, de rádio. E é muito bacana, porque ouvindo ali, é legal a gente ouvir o que vai vir para o futuro, né, futuro próximo, obviamente, e também lembrar das nossas memórias afetivas, né? Vem muita coisa, como o Rogério falou, da fita cassete, eu lembrei que eu fazia isso também, o Rogério está sendo super requisitado ali, a nossa cabeça fervilhando, E a gente não pode esquecer que o rádio é muito importante. Por isso a gente vai ter um painel aqui que vai tratar ainda mais sobre isso. Eu mesma, só de ouvir aqui e ali um pouco de cada painel, estou tendo muitas ideias aqui para o nosso veículo, que é a televisão. Meu sonho é trabalhar em rádio, ainda não consegui, mas se alguém quiser me dar emprego em rádio, eu vou ficar super feliz, tá, gente? Você vai conseguir arranjar um emprego fácil. Tem um monte Adoraria de fazer rádio, tá bom? Olha aí, tá vendo? Bom, são muitas mudanças, muitos acontecimentos, muitos desafios. E a gente vê que tem muita mente brilhante reunida, né, Nascimento? É verdade, né? Quantas mentes brilhantes. Eu fiquei muito bem impressionado com este último painel que nós tivemos. Eu tenho a certeza de que vocês aqui do público receberam hoje a presença de representantes legítimos do que há hoje de mais moderno no desempenho do rádio. E foi muito útil tudo aquilo que eu vi e ouvi aqui esta tarde. Eu imagino vocês que estão ligados diretamente à radiodifusão. Bom, e claro que nosso próximo painel aqui é sobre rádio, né? Bom, nenhum meio passou por tantas transformações nos últimos tempos quanto o rádio. Mudanças de programação e conteúdos, mudanças de formatos, surgimento de rádios web, rádios por aplicativo, como a gente estava falando aqui, e principalmente essa migração da frequência AM para FM. É disso que nós falaremos agora nesse próximo painel, que envolve o rádio hoje em dia. E iremos agora ter essa sessão intitulada Rádio, uma mídia local e interativa. Este é o futuro. E para mediar o nosso próximo painel, queria convidar aqui para o nosso palco o senhor Flávio Lara Rezende, diretor-geral do Grupo Band. Por favor. Flávio, tudo bem? Obrigada. Muito obrigada, viu? Fica à vontade. Bom, para compor a nossa mesa, eu convido agora o Nilson César, locutor esportivo da Rádio Jovem Pan. Nilson César é narrador esportivo, trabalha na PAN há 36 anos. Ele cobriu 8 Copas do Mundo de futebol, transmitiu também mais de 200 grandes prêmios de Fórmula 1, comparecendo em loco no local. Além de narrador, é apresentação também de programas esportivos. Não acredito que eu estou te conhecendo. Gente, eu cresci ouvindo ele. Eu não estou te chamando de velho, não, tá? Tá me chamando de velho. Não, estou não. Estou chamando de experiente. Foi muito bom crescer ouvindo você, porque meu pai é muito seu fã. Ele vai morrer quando eu falar que eu estou aqui com você. Quero tirar uma foto com você. Ah, eu faço questão, pelo amor de Deus. Obrigada, fica à vontade. Bom, um outro convidado nosso que está chegando, porque sabe trânsito, né? Sabe trânsito, né? Então, mas está aqui também com a gente, daqui a pouquinho vai subir ao palco, Ricardo Boechat, que vocês conhecem muito bem, daqui a pouquinho a gente faz toda a apresentação dele, que é muito bonita também, merece, né, Nascimento? Assim que ele chegar, a gente faz a apresentação. E para completar o nosso time, eu convido agora aqui ao palco o jornalista e âncora da Rádio CBN, Milton Jung. Milton Jung é autor do livro Jornalismo de Rádio e coautor do livro Comunicar para Liderar. O seu livro mais recente é Proibido Calar, Precisamos Falar de Ética e Cidadania com Nossos Filhos, está em exposição na sala do Rádio Difusor. Milton. Que honra! Tudo bem? Tudo ótimo, bom, amiga? tudo Tá bem? ótimo, Tudo bem, tá ótimo. meninos? Estão bem, melhores do que eu. Sim, os nossos filhos estão bem melhores que a gente, né? Que eu sou amiga da mulher dele. Bom,
A gente vai se encontrando assim, é bom, né? Então, agora, com a nossa mesa quase completa, a gente pode abrir o painel? O Boechat está chegando? Pode abrir? Então, vamos abrir o painel. Rádio, uma mídia local interativa. Esse é o futuro? Divirtam-se. Boa tarde a todos. Eu estava dizendo para o Nilson César e para o Milton Yang, e o Boechat deve estar chegando, que mediador não fala. Mediador, na verdade, apenas organiza as coisas aqui para que os palestrantes possam passar a sua informação, a sua opinião, e depois ajuda na eventualidade de acontecerem perguntas da plateia no final dessas apresentações. Mas eu queria dizer o seguinte, que o rádio, há mais ou menos 10 anos atrás, mas até 5 anos atrás, ele tinha as pessoas pensavam que o rádio ia morrer. E por vários motivos, achando que o rádio não teria mais espaço, que a vida tinha ficado muito moderna, o mundo tinha ficado globalizado e que o rádio era uma mídia que estava morrendo devagarzinho. Já tínhamos as rádios AM que estavam praticamente mortas e mostrou-se exatamente o contrário. O rádio passou a ser uma das principais mídias, dos principais veículos hoje no Brasil, e não só no Brasil, mas também nos Estados Unidos e na Europa, e o rádio fortaleceu-se novamente no Brasil com uma força descomunal, não só como veículo de informação, mas também como veículo com a possibilidade de você fazer mídia, de você ter publicidade, de você ter uma série de outras coisas, apoiar eventos, patrocinar uma série de congressos, de coisas que podem acontecer. E mostrou aqui em Brasília, nós temos a Rádio Band News FM, que mostrou, nesses 10 anos, a Rádio Band News tem 10 anos, ela mostrou a força que o rádio voltou a ter e a força que o rádio tem no Brasil. E isso é muito importante, e eu acho que... E rádio é uma coisa muito interessante, porque é uma coisa muito gostosa de fazer. Quando nós inauguramos a Rádio Band News, eu fiz o programa Gente Brasília, junto com os jornalistas Rodrigo Orengo e o Cláudio Humberto, durante 2 anos. E é uma coisa deliciosa, porque no rádio você pode ser você mesmo, diferente da televisão, que você tem um TP na sua frente, você tem que seguir o que está acontecendo ali. Então, rádio é uma coisa deliciosa. E eu tenho certeza que os nossos palestrantes vão mostrar isso para vocês que estão aqui interessados. São todos eles brilhantes, o Milton Yang, o Nilson César e o Rodrigo e o nosso Boechat, Ricardo Boechat, que deve estar chegando, porque o Boechat saiu do programa hoje de manhã, da rádio, às 11 horas, foi para o aeroporto, acabou atrasando um pouquinho o voo, ele chegou, foi comer uma coisa, mas deve estar chegando por aí. Ele disse que viria, nem que fosse de mototáxi, ele estaria aqui, ele deve estar a caminho. Eu acho que eu vou passar a palavra primeiro para o nosso Milton Yang. Muito obrigado. Posso falar aqui no púlpito? Tá bom, falar em pé é melhor. Com certeza. Eu não sei como é que funciona. Vou deixar esse microfone aqui. Vou com esses aqui, então. Pode ser ou esse aqui é melhor para vocês? Tanto faz? Acho que é melhor o do púlpito, Milton. O do púlpito mesmo. Então, vamos embora. O que não faltam aqui são microfones. Prefiro falar em pé, porque eu gosto de apresentar um programa de rádio em pé também. Pode não ser muito comum, mas se a gente lembrar a história do rádio no passado nós não tínhamos os estúdios que tínhamos de hoje, tínhamos auditórios e as pessoas apresentavam, os grandes apresentadores apresentavam em pé. E aí aprendi na fonoaudiologia que isso dava muito mais expressividade na fala, por isso estou em pé aqui, apesar desse púlpito. Eu preferia estar caminhando no meio de vocês para conversar. Mas, enfim, boa tarde a todos. Muito obrigado aos meus colegas aqui no palco. É um grande prazer estar aqui com vocês, ao lado de vocês. Se é verdade que toda ação transmite uma mensagem, e eu acredito muito nessa ideia, a mensagem que eu recebo quando eu sou convidado para vir com um evento como esse, dessa importância, para ficar ao lado de colegas como esse, que vivenciam o rádio, é a mensagem de confiança no trabalho que eu realizo.
E eu fico muito feliz, porque eu tenho muito orgulho do trabalho que eu desenvolvo há 34 anos. Eu comecei em rádio, comecei na Rádio Guaíba de Porto Alegre, depois entre uma emissora de rádio e outra, estou hoje na Rádio CBN, trabalhei em diferentes redações de jornal, rádio jornal, telejornal, web jornal, e voltei para o rádio. Em 1998, comecei novamente no rádio, lá na CBN, depois de passar por todas as demais redações. E gosto muito desse trabalho que realizo. Sou um dos apaixonados, não necessariamente pelo rádio, mas pelo jornalismo de rádio. E, aliás, quero deixar claro para vocês que tudo que eu vou falar aqui está relacionado a jornalismo de rádio. Eu não entendo do negócio rádio, eu não entendo do rádio musical. Eu entendo do que eu vivenciei durante todo esse tempo. Aliás, vivenciei desde muito pequeno. Eu tinha 4, 5 anos. Meu pai, que é um homem de rádio, trabalhou durante 60 anos na Rádio Guaíba de Porto Alegre, Milton Ferretti Jung. Ele foi narrador esportivo, foi locutor de notícias e foi um apaixonado pelo rádio, tão apaixonado que levou o filho dele para dentro daquela redação, levou o filho dele para dentro de um estúdio, numa época em que o estúdio era reservado aos deuses das vozes, ou seja, não podia entrar mais ninguém lá dentro, a não ser o grande locutor. E meu pai tinha o atrevimento de me colocar ao lado dele, o que me fazia desenvolver um exercício anaeróbico. Porque durante os 10 minutos da locução do correspondente Renner que ele apresentava, eu ficava sem respirar ao lado dele, morrendo de medo que a minha respiração fosse vazar. E eu fiquei ali, ao lado dele, admirando ele e admirei outros grandes nomes do rádio. Por isso eu não poderia deixar de ser um apaixonado como sou. Eu queria, já que nós estamos numa proposta aqui de falar o futuro do rádio, entre outros assuntos, falar sim da globalização e da localização do rádio, mas falar do futuro do rádio, eu queria começar tratando de 3 aspectos rápidos, para que vocês enxerguem um pouco do que eu penso. 2004 eu lancei um livro, Jornalismo de Rádio. A primeira frase que está nesse livro, não era minha, foi dita por um jornalista, Alberto Dines. Não requer apresentação. E ele me disse assim: o rádio é a mídia do futuro, 2004. Nós estávamos numa redação de internet no Portal Terra, falando sobre o futuro das comunicações, discutindo a internet naquele momento. E ele me disse isso: o rádio é a mídia do futuro. O que dava sustentação para essa ideia do Alberto Dines? Até quando eu fui escrever o livro, liguei para ele e disse: se me confirma, eu posso colocar isso? Porque ele tinha falado isso num bate-papo informal e ele confirmou. Infelizmente, nós não temos aí a oportunidade de perguntar para ele se realmente tudo se concretizou como ele pensava, mas acredito que sim, pela história que nós tivemos nesses 14 anos que separam o momento em que ele disse essa frase e o que nós estamos vivenciando hoje. Naquela época, para ele era muito claro o seguinte: nós teríamos um consumidor com alta necessidade de informação, e uma informação que seria diferencial competitivo na sua vida, na sua carreira, na sua empresa, com baixa disponibilidade de tempo para consumir essa informação e com um dispêndio de tempo nos deslocamentos entre a casa e o trabalho a casa, a escola, etc. e tal. Então o rádio estaria adaptado àquilo. Alguns anos depois, conversando com outro colega de rádio, e que virou executivo de talvez uma das maiores empresas aí de tecnologia que nós temos hoje no mundo, que é um executivo do Twitter, foi meu colega na Rádio CBN, ele se chama Leonardo Stamilo, está hoje nos Estados Unidos, começou sua vida no rádio. Ele, em um determinado momento, me convenceu o seguinte: Milton, esse negócio que nós estamos falando aqui, ele estudava as novas mídias a ponto de ter ido para o Twitter. Ele me disse: esse negócio que nós trabalhamos aqui tem tudo a ver com as novas mídias. E ele traçou 5 características do rádio que são características das novas mídias. Interação. Desde quando a gente ouve falar no amigo ouvinte? Desde o tempo das rádios, lá em que nós ainda éramos pequenos. Pois é, a interação, coisa das novas mídias. Velocidade. Que veículo é mais ágil do que o rádio? E as novas mídias têm que ser veloz? O rádio já era veloz. Personalização, customização. O rádio já era customizado, voltado para determinados públicos, buscando determinadas faixas. E as novas mídias trabalham com essa ideia. Portabilidade, que a gente pode chamar de mobilidade. Desde o momento que o rádio saiu da sala das famílias, isso lá para a década de 50, para agora, quando se criou, se colocou o rádio naquele aparelhinho pequenininho, virou móvel. E hoje é móvel nos nossos telefones celulares, que nós levamos para cá e para lá. E a 5ª característica das novas mídias: multiplataforma. Agora há pouco, conversando com um colega professor de rádio aqui, ele me disse assim: gosto muito de ver você no Facebook. E aí eu fiquei pensando logo que ele me disse assim:
no Facebook, mas eu nem publico nada no Facebook. Claro, eu não. Mas a rádio está o dia inteiro no Facebook colocando nossos vídeos. E nós fazemos a abertura do Jornal da CBN no Facebook, só para lembrar uma mídia, mas nós estamos em todos os demais lugares. Nós temos um programa que é o Mundo Corporativo, nós apresentamos ao vivo pelo Instagram. Ou seja, estamos levando o rádio para diferentes posições. A Jovem Pan, aqui muito bem representada, tem um trabalho de vídeo espetacular. A Rádio Globo, do Sistema Globo de Rádio, tem feito esse trabalho também. Nós somos multiplataformas. Então, vejam só, interação, velocidade, personalização, portabilidade e multiplataforma. 5 características das novas mídias, das mídias do século XXI. 5 características que fazem parte da vida do rádio lá do finalzinho do século XIX, início do século XX. Ou seja, era um veículo adaptado a esses momentos que nós estamos vivendo hoje. Ele nasceu pronto para esse tipo de público. Mas eu disse que eu queria falar 3 aspectos. Falei daquele olhar do Alberto Dines, lá no início, em que o rádio era a mídia do futuro. Falei dessas 5 características. E quero falar de um terceiro aspecto. 2 tecnologias que vêm avançando muito e que têm absolutamente tudo a ver com o negócio rádio. Uma delas, podcast. Até hoje tem ouvinte que não sabe o que é podcast, mas ele ouve podcast e ele ouve um produto que é desenvolvido, boa parte das vezes, dentro do rádio. Podcast tem ganhado uma dimensão tremenda, é um novo formato de rádio, que nós que trabalhamos em rádio temos que saber explorar, porque nós estamos na origem do podcast. Um segundo aspecto, e que é mais moderno até do que o podcast, e que talvez seja algo para a gente pensar, e nós temos visto já fora desse país várias pessoas pensando nesse sentido, que são estas caixas de som inteligentes, que estão nas mãos dos grandes produtores da tecnologia, Apple, Amazon, Google, etc. e tal. Estão fazendo essas caixas de som áudio. Quem é que entende de áudio? Nós fazemos rádio a todo esse tempo. Nós entendemos. Esse é o nosso negócio. E o áudio, palavra de um executivo do Google, virou cidadão de primeira classe. É isso que nós estamos enxergando. Então, o futuro está aí. E eu estou mostrando 3 aspectos para vocês para olhar o futuro do rádio. Ou seja, aquele atestado de óbito que você citou agora há pouco, que nós acompanhamos há pouco tempo. Eu lembro quando eu escrevi jornalismo de rádio, eu fiz pesquisa para aquele livro, eu descobri uns 4 ou 5 atestados de óbitos do rádio, na história do rádio. Aquilo lá está falido. Os médicos que assinaram aquilo, os executivos que assinaram aquilo, os intelectuais que assinaram aquele atestado de óbito, erraram nas suas previsões. Mas isso que nós estamos enxergando aqui é o nosso futuro. É para aí que nós temos que caminhar. E aí, para não me alongar, porque, afinal de contas, eu gosto de bate-papo, mais do que assim, uma palestra, como nós fomos convidados aqui para fazer, vamos migrar para a questão do tema principal desse nosso encontro, ou desse nosso painel. Rádio, uma mídia cada vez mais local e interativa. Esse é o futuro? Não tenho dúvida disso. E aí, se vocês me permitem, trazer um pouco da experiência da Rádio CBN. A Rádio CBN hoje tem 40 emissoras, 4 próprias ligadas ao Sistema Globo de Rádio, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília e Belo Horizonte, 36 emissoras que fazem parte desta rede, espalhadas por todo o Brasil, que nos permite chegar a números absurdos. Pesquisa que foi divulgada recentemente mostra que a Rádio CBN é a rádio de notícias que mais gente ouve no Brasil, 8 milhões de pessoas. Vamos levar em consideração o público no Brasil inteiro, e é isso que nós conseguimos alcançar. Num país em que os brasileiros, por incrível que pareça, e muita gente acha que não, estão cada vez mais interessados em se informar. E nós podemos oferecer isso para as pessoas. Com esse trabalho que a CBN está fazendo, se espalhando pelo Brasil, você começa a dar relevância para algumas regiões do país que não eram ouvidas. O norte do país, por exemplo. E hoje estamos espalhados no norte do país e crescendo. O nordeste do país. E nós temos conseguido fazer isso, mas tem um detalhe. Isso é importante. Essa é a diferença, e aí nós vamos entrar no tema principal aqui dessa nossa conversa, que é a questão local. Sim, nós fazemos uma rádio que é nacional, mas com conteúdo local. E o grande segredo para que isso realmente dê certo, para que quem esteja em Manaus queira ouvir um programa que eu apresento em São Paulo, ou como hoje apresentei em Brasília, como depois de amanhã eu vou apresentar no Rio de Janeiro, é ele saber que naquele produto nacional haverá espaço para programação local. A sua cidade, a sua voz, o seu povo, a sua gente vai falar ali, com um detalhe, porque não adianta apenas a gente fazer uma programação nacional, abrir um espaço para programação local e dizer assim, se virem, façam o rádio que vocês quiserem. Não vai dar certo.
Porque se não houver um padrão entre o que se apresenta nacionalmente e o que se apresenta no local, o público não se identifica. Parecem duas rádios diferentes. Desliga uma rádio e liga a outra. Não. Há um padrão de conduta, de responsabilidade, de apuração do conteúdo, na forma de levar, mas com o sotaque local, com as peculiaridades daquela região e com o cidadão se identificando. Se fizéssemos só uma rádio do centro do país, uma rádio do Rio, uma rádio de São Paulo, certamente esse público não estaria conosco. Certamente, nós poderíamos ter até mais do que 40 emissoras espalhadas no Brasil, mas nós não alcançaríamos esse número incrível de pessoas que nos ouvem no Brasil inteiro, não nos colocaria nessa posição de ser a rádio mais ouvida em todo o Brasil, com 8 milhões de ouvintes em todo o país, pesquisa divulgada recentemente aqui no Brasil. Isso para mostrar para vocês que não adianta só a gente crescer, colocar repetidoras em todos os lugares e achar que estamos falando para o Brasil, porque o brasileiro quer se ouvir na sua região, e a gente sabe que este Brasil tem diferentes sotaques. Eu agora há pouco, quando subi aqui, confesso a vocês que eu fiquei um pouco tocado, porque eu tive a oportunidade de abraçar o Carlos Nascimento, que está aqui. Quando eu comecei na TV Globo, em 1991, que foi a primeira oportunidade que eu tive em São Paulo, o Carlos Nascimento trabalhava lá, era âncora. Aliás, âncora de um programa local. E quando eu olhava o trabalho dele, um jornalista com aquele talento, e fazendo um programa local, eu percebi o seguinte: isso é muito importante. Falar para as pessoas da cidade é muito importante. Às vezes a gente se ilude com a programação nacional, né? Eu quero estar no nacional. Mas vem cá, e falar para a sua cidade, falar para as pessoas que estão ao seu lado, isso não tem dimensão? Quem sabe você não consegue transformar mais estas pessoas da tua comunidade do que do Brasil inteiro? E eu olhava para o Nascimento e dizia assim, cara, eu quero ser que nem ele um dia. Eu nunca vou conseguir ser que nem o Carlos Nascimento, porque ele tem qualidades muito especiais. Mas eu aprendi muito com ele naquela época, e sou muito grato ao que aprendi. Por isso fiquei, Nascimento, quando vi você aqui em cima e pude te abraçar, fiquei muito feliz dessa oportunidade, porque eu faço questão de dizer para as pessoas que me ensinaram alguma coisa, que foram importantes na minha vida, o quanto elas foram importantes. Por quê? Porque esse é o retorno que nós devemos ter no nosso dia a dia, no nosso trabalho. Então, fiz questão de trazer essa intimidade com o Carlos Nascimento. Aliás, foi o Nascimento que me ensinou que, na época, Nascimento, eu tinha que usar gravata. E eu não aprendi isso. Eu cheguei hoje aqui sem gravata e você estava de gravata. Mas, enfim, os tempos são outros. Mas, naquela época, ele me disse isso. Ele disse assim, você tem que botar terno e gravata. As pessoas te respeitam por isso. E você não tem ideia da experiência que eu tive depois de não ter ouvido o Nascimento. Um dia, sem querer, eu que fazia pautas durante a madrugada e achava que a gravata não era necessária, fui escalado para ir no Palácio dos Bandeirantes. O governador Fleury, primeiro dia do Fleury. Quando eu, do governador Fleury, cheguei lá, Fleury olhou para mim e disse assim, mas na Globo agora pode trabalhar sem gravata? Aí eu lembrei do Nascimento. Eu digo, eu precisava ter colocado a gravata. Mas hoje os executivos já não estão usando tanto o Nascimento, não tem problema. Mas por que eu lembrei do Nascimento? Por causa do trabalho dele no SBT. E por que eu lembrei do SBT? Porque minha primeira experiência em televisão foi em 1989, em Porto Alegre, quando eu fui convidado para trabalhar no SBT. Naquela época, o SBT tinha como grande nome o TJ Brasil, Boris Casoy. E era um novo formato de jornalismo. E eu lembro que nós estávamos lá no Rio Grande do Sul assistindo o TJ Brasil, porque a gente queria reproduzir um TJ local semelhante, a ideia do SBT era essa. E aí entrou uma repórter da Bahia, uma repórter lá da Bahia com um sotaque muito baiano, muito arretado. E a gente no Rio Grande do Sul, parece que não tem sotaque, né? Porque a gente acha que não tem, barbaridade. E aí a gente ouviu aquele sotaque dela, né? Achou estranho aquilo, porque batia no ouvido e quando voltou para o Boris Casoy, Boris diz assim, porque ele também percebeu que o sotaque era forte, ele disse assim, este é o jornalismo do SBT. Um jornalismo com sotaque do Brasil. Ou seja, lembrei dessa história aqui porque é o que nós estamos falando. Nós não temos, ao buscar uma padronização na programação de rádio nacional e local, tirar o sotaque local. Não é isso, não. Não é essa mudança, não é esse o padrão. O padrão é na qualidade do jornalismo. Um jornalismo que é feito com apuração, com investigação, com coragem, com responsabilidade e com equilíbrio. Um jornalismo que só se faz
E isso é fundamental, que só se faz, com toda a tecnologia que nós temos, com tudo isso bacana que a gente fala, só se faz se tiver gente fazendo. E talvez seja esse o maior desafio de quem trabalha com radiojornalismo. Investir em pessoas, investir em inteligência é o diferencial. Sem gente, sem repórter, sem gente na rua, a gente não vai fazer o rádio e a gente vai perder espaço para as outras mídias. Então, antes de pensar em qual tecnologia nós vamos avançar, vamos pensar em quais pessoas nós vamos investir. E aí sim, nós vamos fazer esse rádio, que é local e que é global ao mesmo tempo. Criando aí um neologismo criado em 1980, ou trabalhando com o neologismo criado em 1980, que é o da glocalização, que é o global e o local reunidos se fortalecendo. Nesse fortalecimento, as redes de rádio podem realmente crescer. Muito obrigado pela atenção de vocês. Milton, muito obrigado pela sua brilhante disposição. Quero te dizer que eu voto em você para presidente da República. Eu queria convidar agora o Nilson César a fazer uso da palavra. Acho que em pé também é melhor. Eu acho que eu vou perder o voto. Eu acho que agora eu vou perder o voto. Com esse candidato que vem depois, se eu soubesse, eu vinha depois de você. Boa tarde, gente. Um abraço para vocês. Bom, depois do Jung fica difícil mesmo falar, né? Estamos que nem político, um elogiando o outro aqui, Jung. Mas eu queria começar por essa ponta. Eu estava conversando com o Jung lá na sala exatamente sobre isso. Por uma ponta que eu acho fundamental. Nós de rádio, eu tenho na Jovem Pan 36 anos de Jovem Pan. Eu estou com 56 anos de idade e eu sou narrador esportivo de mais tempo na história da Jovem Pan. 36 anos e 40 anos de rádio. 4 anos lá na minha terra, em Sorocaba, na Rádio Clube de Sorocaba. 1080 kHz. Isso é fantástico. Quem não passou por uma rádio clube, né, Carneiro? Quem não passou não sabe o que é rádio, né? Então, passei lá 4 anos, menininho, com 16 anos na Rádio Clube. Com 20 anos fui para a Jovem Pan, estou com 56 de idade e, por enquanto, o Tutinha não me mandou embora. Estou firme e forte lá na Jovem Pan com 36 anos. E eu devo tudo ao rádio. Quando que um caipira de Sorocaba imaginou conhecer 55 países? Transmitir mais de 200 GPs de Fórmula 1 em local. Transmiti 8, com essa aqui foi a 8ª Copa do Mundo. Estava lá conversando com o Galvão falou, não, eu tenho 13. Eu falei, também você é velho. Você está mais velho, por isso você tem 13. 8 Copas do Mundo. Então, quer dizer, isso que o Milton acabou de falar é decisivo e fundamental. Tecnologia, nós estamos acompanhando, todos nós somos digitais. Nós somos digitais. Tecnologia, nós estamos acompanhando. Mas se você não investe em qualidade, se você não investe em gente, porque essa não é uma profissão que você, dentro de uma universidade, vai formar o cara. Marioca? Isso aí é uma profissão de vocação. Isso é dom, isso é vocacional. O Jung falou, nós vamos ter que falar 20 minutos. Eu falei, prepara o texto. Para nós, se tiver um texto, a gente não fala. Nascimento também não precisa de texto, coisa nenhuma. Se tiver texto, a gente não consegue falar. Porque a nossa origem é essa. Nós nascemos dentro de um estúdio de rádio. Sabe? Então eu respeito profundamente isso. O Carneiro, eu sei que foi plantão esportivo, hoje é dono da Rádio Itatiaia. Então ele sabe bem o que eu estou dizendo. Plantão esportivo na Rádio Itatiaia, e hoje é o dono da rádio, que é uma das maiores rádios desse país, a Rádio Itatiaia de Belo Horizonte. Então, gente, o investimento em tecnologia, hoje a Jovem Pan está dando um show de tecnologia. Eu acho muito legal o que a Jovem Pan vem fazendo, o rádio com imagem. Por exemplo, eu estou transmitindo futebol em qualquer parte aí e tem lá a câmera na minha cara mostrando. No dia seguinte tem o WhatsApp, em redes de WhatsApp, o gol que eu narrei, gritando no ouvido do Vampeta, que é corintiano, o gol contra o Corinthians, eu grito forte no ouvido dele, né? Isso se espalha pelo Brasil inteiro. Isso é a tecnologia. Quando é que a gente podia imaginar que com um aplicativo, um celular na mão, eu vou ouvir o jogo do Flamengo lá em Nova York? Ou vou ouvir o Corinthians lá em Barcelona? Hoje você aperta aqui, eu estava lá na Rússia, eu queria ouvir alguma coisa do Brasil, eu apertava, ouvia a programação que estava em São Paulo. Então, quer dizer, isso aí a gente já sabe. Isso a gente já sabe. Isso não é novidade nenhuma para nós.
né? Eu gostei muito, porque eu aprendi muito em todos os painéis aí, que apresentaram todas as novidades tecnológicas. Mas se não investir em gente, se não buscar aquele que tem o dom, que tem a vocação para trabalhar na sua emissora de rádio, porque eu não gosto de falar faz rádio. Quem faz rádio é a Sony, a Panasonic, eu faço rádio. Não, é trabalhar no rádio. E trabalhar com isso aqui, ó, do mesmo jeito que a gente fala com vocês, trabalhar com alma, aí que você forma o profissional diferente. É o cara que pega o microfone na mão e bota a alma, bota o coração, e isso chega no ouvinte. Eu costumo dizer que quem trabalha num veículo como é o nosso, veículo rádio, e que não bota alma e coração, ele não consegue chegar no ouvinte. Pode ficar 3 horas falando, que ele não vai conseguir atingir o seu ouvinte. Então é só assim que você consegue atingir o seu ouvinte. Eu falo muito isso para a garotada em cursos, em faculdades em São Paulo, e por onde me convidam para falar, é exatamente isso. Olha, descubra se você tem vocação, se é isso que você quer. Se é isso que está dentro da tua alma. Porque o que vai aparecer? Eu sei que tem alguns jovens aqui, tem uma menina, inclusive, que foi num curso meu em São Paulo, a semana passada, de Brasília, que deve estar na plateia. E eu falei isso lá. O que vai acontecer no início da carreira de um jornalista que vai trabalhar nas emissoras de rádio ou televisão de vocês? O que vai sobrar para eles? Vai sobrar o quê? O osso, né? Vai roer o osso, né, Nascimento? Vai roer o... Essa eu ouvi do Randall Juliano. Quando eu cheguei na PAN, em 1982, há 36 anos atrás. Roa o osso como se você estivesse comendo um filé mignon. Porque se você não roer o osso como se estivesse comendo um filé mignon, jamais você vai chegar ao filé. Então, e outra coisa, informem-se. É assustador. Isso vocês, donos de rádio, devem falar aos seus novos profissionais. Eu sei que as emissoras de rádio não está fácil, o aspecto financeiro, então renovam, traz gente mais barata para trabalhar, mas traz muita gente desinformada. Então, fala porque o profissional que está começando, ele tem que ter a referência, ele tem que saber quem é o Carlos Nascimento, ele tem que chegar lá na CBN e saber quem é o Jung. Não adianta o garoto sair da Casper Libero, em São Paulo, que é considerada a melhor faculdade de jornalismo do país, chega na redação e não conhece um profissional que é um mito dentro da história do rádio, lá na Jovem Pan, por exemplo. Estou dando só um exemplo. Então, a formação desses jovens também, esses jovens talentos que estão chegando dentro do rádio, a formação é importante. Eu fiquei assustado outro dia. O pessoal quis que eu desse um curso de extensão em jornalismo esportivo, e tinha lá a garotada na faixa etária de 20 a 30 anos. Eu perguntei quem conhecia o Fiore Gilhote. Ninguém levantou o braço. Falei, Jesus, pode ir embora e fazer outra coisa na vida de vocês. Ou estou mentindo? Os mais veteranos sabem disso. Quem não conhece o Fiore Gilhote e quer trabalhar dentro do rádio esportivo, por exemplo, que é a minha área, não pode trabalhar na minha área. Não pode, porque não tem referência. Quando você não tem uma referência, você não tem evolução. O Zé Silvério estava com nós, que é um dos maiores narradores esportivos desse país até hoje, tem 72 anos de idade, o Zé, estava com nós lá na PAN, e aí, o que me falaram no início, pega na perna do Silvério e vai crescendo, sabe, cresce junto com ele. Então, esse investimento em gente, ele é fundamental, essa orientação aos jovens profissionais que estão surgindo é fundamental. Eu não sou nada, achando que o velho é bom e o novo que está chegando é ruim. Que é isso? Tem um monte de velho ruim e tem um monte de neguinho novo aí excepcional. Mas eu sou contrário ao cara não ter referências, porque se não tem referência, não tem evolução, não cresce. Sabe, isso eu detecto, e eu sei que tem muito dono de emissora de rádio aqui, isso eu detecto em vários pontos, em vários lugares que eu vou, que o pessoal de hoje não se preocupa com isso. Eu tinha minhas referências, quer dizer, eu era um corujão de locutor esportivo, ficava passando de uma emissora para outra, e aí você vai pegando um pouquinho de cada um e vai se tornando um grande locutor esportivo. Qual é o seu espelho? Eu falei, são vários. São vários. Fiore Gilhote, Zé Silvério, Osmar Santos, Dulcei Bueno de Camargo, Jorge Cury, Zé Carlos Araújo. Esses caras são os meus espelhos. Ranzolin. Esses caras são os meus espelhos. Você vai formando.
Então, você quer ser um grande âncora? Vai buscando âncoras do nível desse cara que está do nosso lado aqui e vai tendo ele como espelho. Vai se espelhando. E isso cabe aos senhores, donos das emissoras de rádio, orientar. Eu falo como um empregado de rádio, porque eu estou sentindo exatamente isso. Que a nova geração que está surgindo, quem sustenta o rádio? É a tecnologia que vai sustentar o rádio? Não é. Quem vai sustentar o rádio é o profissional do rádio. Quem vai sustentar o rádio é o profissional. Essa história de rádio acabou, isso é para idiota. Sabe? Isso é para profeta do apocalipse, imbecil que não entende nada de rádio. O cara imbecil fala assim, o rádio vai acabar. Quanto mais se evolui a tecnologia, quanto mais cresce a tecnologia, é melhor para o rádio. Qual é a grande vantagem do rádio? A instantaneidade, o dinamismo, a rapidez. Essa é a grande vantagem do veículo rádio. Então, se você tem a evolução tecnológica crescendo, o rádio ultrapassa essa evolução tecnológica, porque ele já vem com essa rapidez toda, com essa instantaneidade, com esse dinamismo todo. Agora, não podemos esquecer que é feito de gente. Você acha que você faz um Jung a qualquer hora? Boechat. Você acha que você vai fazer um Boechat a qualquer hora? Não dá para fazer. Isso é dom, isso é vocação. Isso é dom, é vocação. Então, para você formar caras assim, esses jovens que estão querendo trabalhar no veículo, rádio, televisão, eles têm que se espelhar, conhecer história, sugar dessa gente. Pega na perna e cresce. Então, a minha mensagem a respeito desse veículo que eu sou apaixonado, poderia ficar falando aqui a tarde toda, é essa. Invistam em gente, acreditem, comprem máquinas mesmo, avancem tecnologicamente em suas emissoras, mas não esqueçam que quem faz a sua emissora é o profissional, é gente. Então, invistam em qualidade, em gente. Só dessa maneira nós vamos ser vanguardas o tempo todo. Rádio morto, olha, pode dar até manchete, né? Rádio morto é pensamento de imbecil. O nosso rádio está mais vivo do que nunca. Um abraço. Muito obrigado. Nilson, muito obrigado. Acho que o Boechat chegou. Ô, Cris, você vai anunciar aí? Ele merece, Por né? favor. Vem cá dar um beijo, vem, que você foi demais. Já que você falou que gosta de agradecer as pessoas que inspiram a gente, que a gente tem gratidão, obrigada aos dois, viu? Muito, muito, muito obrigada. E é isso. A gente precisa de gente fazendo. As máquinas são ótimas, mas quando tem gente manipulando. Sem dúvida. Né? Bom, ele chegou, gente. Então, eu vou apresentar como apresentei os outros, também convidados aqui. Vamos convidar Ricardo Boechat para subir, jornalista, apresentador da Band News FM, Band TV, colunista da revista Isto É. Querido. Obrigada. Enquanto ele cumprimenta, eu continuo aqui. É um dos jornalistas mais respeitados do nosso país, já tendo contribuído para os principais jornais brasileiros, como Globo, Dia, Estado de São Paulo, Jornal do Brasil, e tem na estante 3 prêmios S. Não é para qualquer um, né? Eu vou até aproveitar, porque como eu vou ter que pegar um voo, vou ter que ir embora mais cedo, mas sei que vocês não vão sentir minha falta, porque vocês estão super bem aqui. Quero agradecer, obrigada pelo carinho. Obrigada pelo ar. Muito obrigada pelo carinho. Só posso pedir uma coisa para vocês, não desistam do rádio, a gente precisa muito de vocês. A gente tem memórias afetivas, a gente todo dia acorda, né, com vocês, passo o dia com vocês. Eu tenho um filho de 12 anos que escuta vocês, que adora vocês, assim como meu pai, né, escutou muito você, ainda escuta. Eu tenho um filho de 12 anos que também te escuta, que também ouve futebol com você. Então, é muito importante. E os debates que eu faço hoje com meu filho sobre moral, sobre ética, sobre política, eu só consigo graças a vocês dois, porque eu escuto na rádio com ele, no carro, e eu consigo conversar. Porque, para essa geração, a gente conseguir parar, tirar da frente de um computador, de um videogame, de um celular, e conversar sobre assuntos relevantes é muito difícil. Então, no carro, com a rádio,
eu consigo. Então, muito obrigada. Não desistam da rádio, tá bom? Beijo para vocês. Obrigada. Minha gente, boa tarde. Muito obrigado, Alberto, por me convidar para participar desse bate-papo, essa conversa com vocês, com meus amigos, Milton Jung, querido Milton, é um prazer para estar com você, o Nilson César, uma legenda no jornalismo esportivo, e meu chefe aqui em Brasília, o Flávio Lara Rezende. É um prazer, portanto, estar aqui. Nós convidado para falar sobre rádio, uma mídia cada vez mais local e interativa, e se esse é o futuro. Primeiro, quero pedir desculpas e poderia inventar uma daquelas explicações mirabolantes e tal, mas eu simplesmente troquei na minha cabeça senil, achando que começava o debate às 5 da tarde. Como eu normalmente não como pela manhã, fico em jejum, fiz a rádio, fui para o aeroporto, peguei o avião 1h da tarde, cheguei em Brasília e disse, vou almoçar, né? Fui comer uma picanha, que estava lá comendo uma picanha e o evento rolando aqui. Isso é a mais absoluta demência, mas peço desculpas a vocês. Enfim. Bom, a respeito das crianças de 12 anos ouvindo rádio, pelo menos no meu horário, é recomendável seguir as instruções do presidente José Simão, né? Em certo momento, é melhor tirá-las do carro. Foi falado aqui sobre a importância de não nos esquecermos do rádio, valorizarmos o rádio. Eu quero fazer uma provocação inicial. O rádio já há muito deixou de ser um negócio de comunicação que possa ser esquecido pelos empresários do setor. Só suicidas fariam isso nos dias de hoje. A despeito do anúncio reiterado ao longo do século passado de que o rádio estava agonizante, foi anunciada a sua morte, emitidos convites para o velório e tal, e o rádio não só sobreviveu, depois, de fato, de um período de depreciação do seu valor de mercado, as suas concessões estiveram tão disponíveis para interessados que o fenômeno da presença de muitas emissoras em mãos de grupos religiosos e igrejas reflete isso. Estava tão depreciado esse valor que os líderes religiosos, as organizações religiosas, inteligentemente compraram várias concessões, posicionaram-se nesse mercado e hoje ocupam um segmento expressivo que, nos valores de mercado de hoje dessas mesmas concessões, talvez nem com a ajuda divina conseguissem comprar. Então, depois de sofrer não só estas proclamações de suas exéquias e também, de fato, suportarem uma depreciação do seu valor de mercado, o fato é que o rádio não só sobreviveu, como saiu desse período de depreciação, que durou algumas décadas, muito, muito fortalecido, e essa força só faz crescer. Alguns fenômenos explicam esse fato, esse renascimento, esse fortalecimento. Um deles é a crescente inviabilidade das metrópoles no mundo inteiro, especialmente das nossas, sem transporte de massa suficiente, tal, que coloca como cativos de engarrafamentos colossais milhões e milhões de pessoas. Mesmo aquelas que dispõem de transporte público são mantidas dentro desses modais, no seu deslocamento entre casa, trabalho e tudo mais, escola, também por horas a fio, durante as quais as opções são ser encoxado acidentalmente num trem lotado, assaltado e tal, mas o mais convencional é ler alguma coisa, ouvir alguma coisa, ver alguma coisa. E o que mais está adaptado a essa realidade urbana, que no mundo inteiro se manifesta, e aqui no Brasil tem essa característica mais aguda pelas carências a que eu já me referi, é que o rádio hoje, com a portabilidade conseguida através da tecnologia dos celulares, você consegue conciliar a audiência que te interessa no rádio, seja para música, para notícia, para o que for, com outras atividades. Você não precisa estar com o olhar fixo em lugar nenhum e nem as mãos ocupadas. Parece uma bobagem esse tipo de
de referência física ao fenômeno, mas ele é o que melhor se adapta a esta anatomia, a esta fisiologia dos nossos tempos, repito, nas grandes concentrações urbanas. Esse fato permite que o ouvinte do rádio, nos horários de pico, que são, aliás, os horários de maior audiência, de maior valor comercial na mídia radiofônica, possam fazer outras coisas simultaneamente a continuarem antenados na notícia, na música, no conteúdo que lhes interessa. Se ele estivesse olhando para uma tela de televisão, ele não conseguiria fazer. Se ele estivesse olhando um jornal ou uma revista, também não. Se estivesse lendo um livro, também não. Se estivesse manipulando um computador ou qualquer coisa que exigisse o manuseio, enfim, o uso das mãos, também não. O rádio está placidamente acomodado a uma anatomia que os tempos que chamamos de modernos por falta de alternativa impõem. Outro fenômeno que eu acho que faz com que o rádio não seja absolutamente descartável, pelo contrário, e seja cada vez mais uma plataforma, uma mídia de grande valor, crescente valor, é que a linguagem do rádio remete a um tempo ancestral da comunicação de massa. O primeiro veículo, na verdade, de comunicação de massa foi o rádio, e ele está na nossa memória, aí sim, histórica e afetiva, de uma forma que nenhum outro veículo conseguiu ocupar. Não sei agora, com o fenômeno da internet, que ainda engatinha, o que surgirá capaz de preencher esse tipo, ou de criar uma nova relação de memória, uma nova relação afetiva tão forte quanto a que o rádio criou ao longo de décadas do século XX e que, novamente, revigoradas agora. Esse vínculo de memória e de história com o ouvinte, ele permite, mais do que a televisão, que impessoaliza, distancia esse contato, mais do que a mídia impressa, que nem esse contato estabelece, porque não tem elementos como o áudio, como o vídeo, quer dizer, que você consegue perceber pela voz, identificar pela imagem, é um texto. A mídia mais humana, mais próxima do coração, da mente, de todos os aspectos sensoriais, é o rádio. É muito comum, nós aqui, vocês provavelmente vivem isso com frequência, você às vezes entra num lugar, a pessoa não te reconhece, e você fala, e a voz, a pessoa diz, você é fulano. É bem verdade que no táxi hoje de Brasília, saindo do aeroporto, o cara perguntou se eu era o Geraldo Alckmin. Tem esses acidentes de percurso também. E só de sacanagem, sabe o que eu disse? Que era. E pedi voto. Ele prometeu que ia votar, né? Mas ele perguntou, o senhor é o candidato à presidência, né? Eu não sabia qual que ele estava querendo me comparar. Podia ser o Bolsonaro, eu ia dizer que não. Não que eu goste muito do Alckmin, mas a calva me permite fazer o golpe que eu dei, né? Com ele me comparar que é o Daciolo não ia dar certo, ao Bolsonaro que tem cabelo também não, e o careca é o Alckmin, é comigo mesmo. Bom, hoje, esse tipo de identificação, de proximidade, de humanização do contato, ele é insubstituível, ainda não surgiu mídia de massa que possa preencher esse tipo de lacuna. Mas o que eu acho mais relevante no rádio é que, a partir dessa plataforma de relação com a memória e com a história, ele tem uma espécie de elo de intimidade com a audiência que não há em outros veículos de comunicação de massa, e na internet, que é o novo veículo ou a nova plataforma que ainda estamos engatinhando, não creio que surgirá. É claro que a internet já permite esses dispositivos, você conversa com a pessoa e ela te vê, você vê, outro que você fala ao vivo e tal, mas isso é uma comunicação muito direta, não se estabeleceu esse recurso ainda para você falar com 5, 4, 6 milhões de pessoas simultaneamente, como o rádio permite. As redes nacionais, como a CBN, a Band News FM, a Jovem Pan, tem público maior do que esse no país, em muitos horários de sua grade. E essa intimidade gera confiança, ou uma predisposição à confiança, de tal forma que nenhum conteúdo
pode valer-se mais deste trunfo do que o rádio. E, ao gerar essa confiança, impõe aos profissionais e aos empresários de rádio compromissos que diferenciam o rádio dos demais. Eu tenho insistido muito de que, já há muitos anos, de que o jornalismo, a minha geração, pelo menos, e acho que até posteriores a mim e anteriores, nós nos atribuímos uma relevância que não temos. Vou dar o exemplo. A minha geração, e até a que me antecedeu, tinha no seu repórter-esso, né, um marco diário, né, de informação, de conteúdo, etc. e tal. O seu repórter-esso na televisão e antes mesmo no rádio, tá, o país parava para acompanhar a transmissão do seu repórter-esso. O que acontecia no país acontecia porque o seu repórter-esso divulgava, acolhia. Essa força persistiu mesmo na televisão, nos primórdios da televisão brasileira, e depois, claro, foi conquistada principalmente pela Globo, pelo Jornal Nacional, que hoje ocupa já há muito tempo, com méritos, a liderança do segmento. Mas o seu repórter-esso, e os mais velhos aqui, que são poucos, vão lembrar, tinha uma vinheta, uma música de introdução, que era assim, ó. Está no ar o seu repórter-esso, testemunha ocular da história. Eu queria que levantasse o braço quem ouviu isso ao vivo. Só 5 pessoas, eu estou fodido mesmo. Estou velho. Enfim, testemunha ocular da história. Este é o título que os nossos corações carregaram quando fomos seduzidos, atraídos por essa profissão maravilhosa. Nós somos as testemunhas oculares da história. Depois de velho, eu fui fazer um exercício de memória e de autocrítica e descobri que, com 47 anos de jornalismo, eu não testemunhei porra nenhuma. Eu nunca vi uma queda de avião, ainda bem, porque vou pegar um hoje. Nunca vi um choque de trens. Morando no Rio de Janeiro durante décadas, nunca, por sorte, o que é uma raridade estatística, presenciei um assassinato. Vi muito corre-corre, tiroteio, assalto, fui assaltado várias vezes, casa, mas presenciar o ato da execução eu nunca vi. Eu nunca vi um prédio desabando, embora sobre tudo isto tenha falado, comentado, analisado exaustivamente ao longo desses 47 anos como profissional de imprensa. Mas testemunha ocular da história eu não fui. Nem o seu repórter-esso, nem os companheiros que estão sentados aqui e quem quer que seja jornalista na plateia. O que aconteceu ao longo da construção da mística do jornalismo, como testemunha ocular da história, é que as verdadeiras testemunhas oculares da história, que presenciavam o fato, não tinham o que fazer com ele. Contavam para a mulher em casa, para um amigo na padaria, e a repercussão daquele testemunho se esgotava aí. Quando muito, ele era identificado pelo jornalista que estava na redação quando o fato histórico aconteceu e contava para o jornalista aquilo que tinha testemunhado. Então, a testemunha ocular da história não era o jornalista. O jornalista se apropriava daquele testemunho, cumprindo seu papel de apurador, formatava e, principalmente, e aí estava a alma do negócio, difundia, tinha os mecanismos para dar difusão em escala àquele testemunho da história que o seu Adamastor tinha visto, a dona Juventina, ele viu. O Boechat não viu, o Jung não viu, ele viu. E este testemunho apropriado pelo profissional de imprensa, trabalhado por ele, na linguagem, no formato, na pesquisa, na agregação de outros testemunhos do mesmo fato, era difundido em função do monopólio que esses meios têm sobre os mecanismos, os recursos de difusão. Não diria monopólio, diria a propriedade que detém sobre esses recursos de difusão. Quem quisesse difundir uma imagem da queda, não vou falar queda de avião outra vez, não, de um choque de trens, precisaria de torres, de estúdios, de ilhas de edição,
de editores, de sonorização, sonoplastia, o diabo. Quem quisesse difundir o áudio de um bandido dizendo vou te matar agora, precisaria de estúdios, de torres, de microfones, tudo. Portanto, o mecanismo, os recursos tecnológicos de difusão que davam escala ao fato histórico e o tornavam de conhecimento de massa, só estavam disponíveis para os detentores dos meios de comunicação de massa, televisão e rádio. E, tá bom, aceitemos o jornal, mas estamos aqui falando mais de rádio. O que aconteceu de 10, 15 anos para cá? A tecnologia diabólica, como sempre foi, inventou uns aparelhinhos desse tamanho, cada um de vocês tem no bolso, e alguns estão mandando mensagem agora para um amigo e tal, porque todo mundo tem. Custa um dinheiro acessível para boa parte da população, a tal ponto que o Brasil, um país pobre, tem a maior massa de celulares do mundo, em números absolutos. Segundo o que eu li um dia desse, até me surpreendeu, eu achei que fosse os Estados Unidos, mas parece que o Brasil é quem tem mais celulares em números absolutos comparado à população. Elas em números relativos comparado à população. E com este instrumentozinho, aquela testemunha ocular da história vê o acidente, vê o fato histórico acontecendo, captura em imagem, captura em áudio, edita, legenda, agrega recursos de sonorização ou de imagem, efeitos especiais. A minha filha fez uma foto minha outro dia, em casa, e me transformou no celular dela numa drag queen. Eu vou, se tiver recurso de ampliação aqui, eu mostro daqui a pouco. Tem como ampliar a imagem de celular aqui? Não. Aqui não, nessa tela aqui não. Se tiver, me fala que eu vou mostrar. Vocês vão ver. Eu virei uma drag queen, uma menina de 8 anos, não sei por que ela fez isso com o pai, mas fez. Então, hoje, esta testemunha ocular da história, Jung, prescinde de nós dois, de nós três, prescinde do nosso rádio, da nossa televisão, do nosso jornal, porque não só ele captura o fato histórico como testemunha privilegiada que é, porque está lá, como, com esse aparelhinho, de R$100 e poucos, os mais baratos, ou R$200, consegue o milagre da difusão em escala planetária. Hoje, uma gracinha feita por um bebê na hora da papinha dentro de casa, filmada pela mamãe e pós nas redes sociais, tem 3 bilhões de visualizações. Então, nada na história da comunicação de massa democratizou em tamanha proporção a possibilidade de atuar cada um de nós, cada um dos 7 bilhões de seres humanos, como testemunhas oculares da história, que sempre foram, mas como difusores, formatadores deste conteúdo, deste testemunho. Isso abriria, e abre, a meu ver, uma possibilidade muito considerável de que este movimento de cada um contando, colhendo a história e difundindo a história por conta própria, dando a ela o tom, a cor, o ritmo, o tamanho que quiser, abre a possibilidade da gente dizer, bom, então o que será de nós? O que será dos veículos convencionais de comunicação, de massa, especialmente do jornalismo? E aí é que eu acho que está o pulo do gato, que responde um pouco sobre o tema do nosso painel, se é esse que é o futuro. Não acho que o rádio seja uma mídia cada vez mais local, pelo contrário, não é o que a gente tem visto do ponto de vista de experiências bem-sucedidas de redes nacionais de rádio, tanto na música quanto na notícia. As redes nacionais se implantaram nos últimos, menos de 20 anos, talvez. Quantos anos tem a CBN? Faz a conta para mim, 91 para hoje, vai, 2001, 30 anos. Em 3 décadas, algo como 3 décadas para cá. 2 décadas. 2 décadas. Então, eu vou lembrar da matemática, é verdade. Tá dizendo, se eu não lembrava a hora da palestra, vai lembrar da lição de matemática. Então, a CBN tem razão. A CBN, 27 anos, é uma rede nacional. Não havia, mas não com essa penetração, esse alcance, essa presença horizontal. E estas redes, este meio, que é o rádio, a sua sobrevivência, no meu entendimento,
está exatamente em valer-se dessa memória a que eu me referi, desta memória afetiva, deste vínculo histórico com o público, desta intimidade que esta memória e este vínculo estabelece, e, por decorrência da intimidade, esta confiança, esse pressuposto de confiança, para fazer um movimento que eu acho que tem que ser feito não apenas pelo rádio, mas pelo jornalismo em geral, que é trazer para dentro, para o cerne de sua atividade diária, aquele cara que antes estava limitado a contar a história na padaria, porque não tinha como capturá-la, registrá-la, sonorizá-la e difundi-la. Eu entendo que o futuro do rádio, que é o melhor de todos em relação às plataformas existentes para a mídia de massa, está na incorporação daquele que sempre esteve fora do estúdio, absorvendo passivamente o conteúdo e que agora tem que vir não para dentro fisicamente do estúdio, é uma imagem, mas tem que vir para dentro da elaboração desse conteúdo. Ele tem que ser força ativa, voz cotidiana, participante da elaboração desse conteúdo, da narrativa da história que os jornalistas vão contar, que as rádios vão contar. Ninguém está melhor posicionado por questões de memória, de história e de proximidade para fazer esse grande passo de trazer o cidadão, a cidadã para dentro do processo de elaboração da história que vai ser contada. Ele é um elemento fundamental, ele é o subsídio central, né? Ele é o insumo central do trabalho que nós fazemos. E dar-lhe um pedaço do protagonismo, se não um pedaço majoritário do protagonismo, do qual nos apropriamos por esta razão que o Repórter ESSO se apropriava, né? Tínhamos o meio de difusão e ninguém mais tinha, é fundamental para mim, para que o futuro do rádio continue mantendo essa curva ascendente que vem registrando até agora. Eu fico muito feliz, e vou parafrasear aqui o nosso Heródoto Barbeiro, uma vez num evento em São Paulo, o Heródoto disse que só tinha uma coisa a lamentar em relação ao rádio, que foi ter descoberto o rádio já numa idade avançada, profissionalmente falando. Foi exatamente o que aconteceu comigo. Dos 47 anos de profissão que eu tenho, apenas 12 eu convivi cotidianamente com a rádio, porque essa experiência foi incorporada à minha vida profissional na Band News FM, quando criaram a Band News FM. Eu nunca tinha feito rádio cotidianamente. Estou absolutamente seduzido, viciado, encachaçado pelo rádio. E que o Johnny Saad não me ouça, nem que o Flávio Lara Rezende conte para ele, prefiro o rádio do que a televisão, exceto pelo salário. Obrigado, minha gente. Obrigado. Boechat, muito obrigado. Eu queria saber, Tereza, quanto tempo nós temos aqui ainda? Podemos conversar com a plateia? Pode? Tá. Mas eu queria rapidamente dizer o seguinte, que para dizer o que todos disseram da importância do rádio, eu quero dar o meu testemunho aqui em Brasília da importância do rádio, da importância da televisão. São ambos muito importantes. Mas o rádio tem uma coisa muito interessante. Se o Boechat sai de férias, eu fico em pânico, porque eu fico achando que o meu patrão vai achar que não precisa de ter um diretor aqui em Brasília. Porque todos os dias eu recebo algum telefonema sobre o Boechat de manhã, seja qual for o telefonema. E o dia que não tem o telefonema, eu falo assim, hoje eu sou um fracassado. Então, é fundamental, o rádio, a força do rádio é uma coisa realmente fundamental e todos os três que estão aqui mostram isso hoje no Brasil. Eu queria... A Tereza está dizendo que nós temos 10 minutos, eu queria saber se tem alguma pergunta. Quem gostaria de fazer alguma pergunta, falar alguma coisa? Eu queria pedir para você se apresentar. Um microfone ali, por favor. Por favor, você se apresenta e diz para quem você está perguntando. Boa tarde, meu nome é Nerisvaldo, sou da Chapada Diamantina, Bahia, Ceabra, ouvinte de Milton, ouvinte do Boechat. Acompanho vocês toda manhã, adoro, faço programa meio-dia de informação e tenho uma base em cima de vocês. Minha pergunta vai para o Boechat e para o Nilson. Primeiro, como é que é conviver com os dias de hoje, acho que até para os patrões, estarem entendendo como é que funciona essa questão da rede social.
eu ouço muito seu comentário pela manhã e você fala muito. A gente aqui às vezes testa um comentário, mas vem alguém do PT, um grupo do PSDB, um grupo de não sei quem, que fala, não entende, quer que a gente pense igual a eles e às vezes não funciona. No seu caso, na questão dos torcedores, você narra melhor para o Palmeiras, narra mais para o Corinthians, esse contato direto que hoje a tecnologia nos traz. A gente falou sobre isso pela manhã, né? A participação do ouvinte diretamente com quem está lá dentro da cabine. Obrigado. Bom, se me permite, posso Por favor, rapidamente. Isso tem a ver com o que eu falei no encerramento da nossa conversa ali. Essa é uma entrada, um acesso inevitável. Ou você faz, ou você abre as portas para que esse público ocupe uma parte do processo de produção e de reflexão sobre os acontecimentos, ou eu acho que a tendência é você se isolar com o veículo que você tiver, com o veículo em que você estiver trabalhando. Eu divulgo o meu telefone pessoal no ar há 12 anos, é 982-44-6611, para desespero da Verusca e meu de vez em quando. Porque às vezes tem cara que liga de madrugada a cobrar, eu atendo, e ele diz assim, uma barulheira ao fundo, ele diz assim, ô Boechat, digo, hein, é você mesmo? Porra, cara, 3 da manhã sou. Porra, não disse fulano, quero... Porra, tem isso, mas também tem o seguinte, é o cara que te liga do Complexo do Alemão e diz, olha, estou aqui no meu barraco olhando agora e estou vendo aqui um deslocamento de 45 caras e o papo é de que eles vão invadir a Rocinha. E invadiram. Ou então, o cara que te liga do Centro de Operações da Aeronáutica em Brasília e diz, Boechat, acabou de acontecer uma tragédia, um jato Legacy atingiu um avião da Gol e o avião caiu no Mato Grosso. Estou dando exemplos concretos que foram divulgados antes que se soubesse disso, porque este público, a testemunha ocular da história, encontrou condições de exercer o seu papel, o seu protagonismo dentro da mídia convencional. Quanto às críticas, às divergências, elas são o contrapeso de qualquer relação de grupo, né? Lá em casa, eu tenho 6 filhos. Não é incomum que 3 me esculhambem, 3 me elogiem pelos mesmos motivos, não haveria de ser diferente entre os ouvintes, né? Nilson, por favor. Eu acho absolutamente fundamental a interatividade. Hoje você não trabalha mais sem a interatividade. É o que o Boechat acabou de explicar. Você vai ficar isolado se você não tiver. O rádio esportivo ele tem uma diferença, porque o rádio esportivo você mexe muito com o lado passional, né? É o lado da paixão do torcedor, né? Então o cara... você grita mais forte o gol do Palmeiras, o gol do Corinthians, ele nem percebeu se foi mais forte ou não, mas é a paixão do torcedor que está falando. E a crítica te constrói, a crítica é algo que, se você entender a crítica pela crítica construtiva, você vai evoluir certamente com qualquer tipo de crítica. Mas em rede social tem muito imbecil também. Então, os imbecis, quando você detecta que o cara é imbecil na rede social, você tem uma grande arma, facílimo, exclui. Você exclui e pronto. Quando você percebe, o cara vai lá, xinga a sua família, xinga a sua mãe, exclui e pronto. Esse não está analisando o seu trabalho, esse não está preocupado com fazer uma crítica do trabalho, esse está preocupado com o lado pessoal. Então, eu entendo mais ou menos por aí. Eu uso muito a rede social no aspecto construtivo, e quando eu percebo que a coisa é para o lado pessoal, eu uso a ferramenta do excluir sem dó. Excluir sem dó. E não perco nada com isso. Porque do mesmo jeito que tem gente que nos ajuda muito, tem um mar de imbecis em rede social. É lamentável, mas isso é fácil de ser detectado. Ara Rezende, eu posso me meter onde não fui chamado? Deve. Então tá bom. Preocupante é quando nós não tivermos essa participação. Momento em que as pessoas deixarem de participar do nosso programa, seja com a crítica, seja com elogio, seja com a informação ou com a desinformação, porque isso também acontece, aí sim é preocupante, porque daí nós perdemos relevância para a sociedade. Então, enquanto ela existir, nós vamos sobreviver.
Segundo aspecto que eu queria só chamar a atenção, Boechat, quando você falou do papel deste cidadão, que é fundamental, e ele realmente tem que ser agregado ao nosso trabalho. E, aliás, já fazemos isso, o rádio tem feito isso, as mídias, as mais diferentes mídias têm feito isso, a própria televisão, que sempre foi muito assim, prepotente nesse sentido, tem feito isso com clareza, porque esse é o caminho. Mas eu quero deixar claro também que, apesar deste testemunho ocular da história, nós, jornalistas, ainda somos importantes nesse processo, que é o da apuração da verdade. Porque alguém gravar uma cena não significa a verdade contada. Eu vou dar um exemplo que, infelizmente, não aconteceu. A morte da Marielle. Ninguém gravou, mas poderia ter alguém gravado aquela imagem da morte. Ali não estaria a verdade contada, estaria uma cena contada. Mas ainda dependeria da apuração, da investigação. Então, é muito bom agregar esse trabalho. Mas nós ainda temos que fazer o nosso, que é buscar a verdade. Porque quando te ligam para te dizer que caiu um avião, eu tenho certeza que você chama a atenção da turma lá na rádio e diz assim, gente, apura isso, porque o cara me disse isso, não sei direito. Claro que se é aquela fonte que você conhece, que é aquela pessoa confiável, você vai nele, porque esse é o nosso trabalho, criar esta rede de fontes. Mas não é qualquer um que te diz uma coisa que você põe no ar. Nesta gravidade, principalmente. Principalmente, lógico. Não era o caso. Por acaso era, de fato, não vou dar detalhes, mas alguém que... Não, lógico, era uma fonte, mas aí... Se um acidente Mas, aéreo... de novo, entrou o papel de jornalista, trabalhar com fonte. E era alguém que eu já tinha dos tempos de coluna e tal, e ele estava acompanhando já os primeiros desdobramentos decorrentes da E tragédia. o telefone dele você pode me passar, não? Porque o teu não me adianta, pô. Ele hoje está na reserva, não está mais onde estava. Eu só queria agregar aqui um motivo de discussão, uma urticária, essa questão de o quanto o cidadão comum pode ser o dono da versão final, o Milton. Eu lá na Band News FM, eu inverti o chamado polo da fé pública. Eu parto do seguinte pressuposto, voltando ao seu Adamastor, aposentado, ganha R$1.000 e poucos, está atrasado a aposentadoria, porque ele é aposentado no Rio de Janeiro, do Pezão. O senhor Adamastor me liga, o telefone dele aparece, ele dá o nome, ou ele manda um SMS onde aparece o nome, o telefone e a narrativa escrita, e ele diz assim, o trem da CPTM, ou da Central do Brasil, está 25 minutos atrasado na linha vermelha. Eu não ligo para a Central do Brasil para saber se está atrasado, eu meto no ar. Porque eu faço a seguinte conta. Se o pressuposto é de que ele está me oferecendo um risco para contar uma mentira, eu tenho que imaginar um personagem que acordou de manhã, fez aquele xixi, tomou um café, foi para a luta pagar um salário de merda, numa rotina infernal, correndo atrás do prejuízo, e que vai parar essa rotina para ligar para um jornalista, para inventar uma história, para sacanear a Central do Brasil. Então, pelo número de induções, eu imagino que ele está falando a verdade. E dou crédito preliminar a ele. Para mim, quem tem que confirmar a verdade é a autoridade. O cidadão está com ela na largada. Eu dou a ele a fé pública por presunção. Até porque, quando o presidente Temer nos chama para uma coletiva, ou o Lula chamava, ou a Dilma, ou o Barão de Tararé, não, como é qualquer autoridade brasileira chama, a gente vai lá, ele conta uma porrada de mentira, a gente publica e fica por isso mesmo. E erramos ao fazer isso. Porque aí vira o jornalismo declaratório, que é o que nós temos que ter cuidado. Você sabe a tonelada de papel, de minutos e de imagens que nós que eu quero dizer, nosso meio, nós todos aqui, eu, você, todo mundo, dedicamos a isso. Quantos planos, não estou falando desse governo, estou falando dos governos, desde Estácio de Sá, quantos planos os governantes anunciaram, se você for conferir 5 anos depois, aquilo não era nada, e se ele chamar para uma nova entrevista exclusiva, você põe seu menor terno, pega um avião e vai lá para ouvir o cara contar novas histórias que daqui a 5 anos não vão existir mais. Aí o cara, o senhor Adamastor te liga, tu chuta o Adamastor. Não, deixa eu meter um bico nisso. Não faz isso. Não faz isso. Deixa eu meter um bico nisso. Nós temos 2 minutos. Não precisa nem isso. Ser rigoroso. Quando o Boechat falou que nós não somos testemunha ocular da história, eu falei para o Jung aqui, não concordo. E parte de culpa disso é dos senhores diretores das emissoras de rádio e televisão.
Porque lugar de jornalista é a campo, não é na redação. Lugar de jornalista é cobrindo o incêndio do Joelma, é narrando a morte do Ayrton Senna lá em 94. Eu fui testemunho ocular da história. É narrando o 7-1 aqui no Mineirão. Então, hoje o jornalismo mudou muito. Hoje, poucos vão a campo. O jornalista pouco vai a campo. A gente está tão voltado aí. O Boechat acabou de falar da informação que veio do ouvinte falando do trem atrasado. É porque nós não temos jornalistas na rua, jornalista em campo. E isso é fundamental. Então, eu clamo aqui aos senhores proprietários de emissoras de rádio, eu sei como é que é, a justificativa é sempre a questão econômica. Clamo aos senhores pensarem nisso. Eu conheci 55 países, fui testemunha ocular da história de 200 GPs de Fórmula 1, que eu estava em loco, no local. Eu fiz 8 Copas do Mundo, fui testemunha ocular da história, porque eu estava em loco, no local. Então, hoje, não vai mais a campo e deixamos de ser, talvez, testemunhas oculares da história. Mas a função do jornalista é ser, sim, testemunha ocular da história. Aí que você forma o grande jornalista. É o cara no rádio ali, vendo o prédio pegando fogo, e ele ali fazendo a cobertura e mostrando efetivamente tudo que está acontecendo, e detalhando, e usando a função do rádio como grande prestador de serviço também. Então, testemunha ocular da história, eu peço para que os senhores botem a campo todos os seus funcionários, porque ficar dentro de redação enferruja. Olha, eu queria agradecer a todos vocês, dizer que eu tenho certeza que nós ficaríamos aqui 2, 3 horas conversando, mas já recebi aqui várias orientações para terminar. Queria agradecer aqui a presença do Milton Yang, do Nilson, do Boechat, e dizer que realmente o rádio é fundamental, não só no Brasil, mas no país. Muito obrigado à presença de todos. Eu acho que agora alguém vai terminar aí. O Carlos Nascimento é que vai terminar. Muito obrigado. Bom, pode falar, Milton. Fala. Figura que admiro muito, quero muito bem. Obrigado. Já me ajudou muito, viu? Obrigado. Idem. Obrigado. Bom, a Cris teve que ir embora porque o avião dela sai mais cedo, então vocês terão que ver o encerramento comigo mesmo, tá? Obrigado a vocês, estão dispensados. Bom, depois de tantas ideias trocadas aqui, de tantos encontros, e seguramente com a cabeça mais aberta para as novidades que nos cercam, nós estamos chegando ao fim do 28º Congresso da ABERT. Espera aí, gente. Esperem um pouquinho para ir embora. Com tudo que nós vimos, ouvimos aqui nesses 2 dias, acreditamos que sairemos desse congresso ainda mais unidos, positivos, operantes, ainda mais certos da nossa missão de unir o Brasil pela difusão da informação, da cultura, do entretenimento e da prestação de serviços. Como nós falamos no início do congresso, na manhã de ontem, nós temos a missão de dar forma ao Brasil. E, neste momento, eu queria convidar aqui ao palco o presidente da ABERT, Paulo Toné Camargo. Bem, são rápidas palavras que eu quero dirigir aos meus companheiros da Radiodifusão. Eu quero fazer um anúncio e, logo depois, um agradecimento. O anúncio é que, se vocês se lembrarem que ontem, durante a abertura do Congresso, o presidente da República prometeu, para os próximos dias, a assinatura de um decreto importantíssimo para as emissoras de televisão, porque resolve a questão dos canais de rede. Pois muito bem, nós recebemos há pouco um telefonema do Palácio e o presidente da República estará em ato público, para quem quiser participar, assinando este decreto hoje às 6 horas da tarde.
eu quero, encerrando esse nosso 28º Congresso Brasileiro de Radiodifusão, fazer um agradecimento à organização deste evento. E eu quero fazer na equipe de colaboradores da ABERT, que, com muita competência, conceberam este congresso, que tenho certeza agradou a todos vocês pela forma e pelo conteúdo. Então, os meus agradecimentos a todos vocês da equipe da ABERT que fizeram com que este congresso fosse uma realidade. Eu agradeço a todos vocês que vieram prestigiar a radiodifusão brasileira se fazendo presente no congresso e espero encontrá-los no 29º Congresso Brasileiro de Radiodifusão. Está encerrado o 28º e muito obrigado. Bem, realmente, então, um enorme agradecimento a todos. Nós estamos prontos para os próximos desafios e que venham esses desafios, até porque é assim que a gente acaba se divertindo. E não deixem de passar na sala do radiodifusor aqui ao lado. ECAD, Anatel, Ministério das Comunicações, ABERT, estão lá à disposição para atender todos vocês. Desejamos a todos um bom retorno às suas cidades, aos seus lares, às suas emissoras. E, mais uma vez, em nome da ABERT, reafirmamos o compromisso de fortalecimento da nossa associação. Contem com a gente. Façam para confraternizarmos ainda um pouco mais. Convidamos também a todos para o coquetel de encerramento, onde será lançado o livro que relata os 12 encontros que o autor teve com o Sumo Pontífice Papa Francisco, o futuro da fé, encontros com Dominique Walton. Uma boa noite, um bom retorno a todos vocês. Obrigado.